Já pararam para pensar que um pequeno detalhe lá da nossa formação, ainda no útero, pode ter tudo a ver com a segurança de uma das atividades mais incríveis do mundo, o mergulho? Pois é, hoje a gente vai fundo nessa conexão surpreendente. Então, vamos lá. A pergunta parece estranha, né? Mas a resposta está numa estrutura que todos nós tivemos um dia. Uma estrutura que liga os nossos primeiros momentos de vida aos riscos de explorar o mundo subaquático. Para a gente entender essa ligação, a gente precisa voltar no tempo, mas voltar muito para antes mesmo da nossa primeira respiração. É preciso entender o design, digamos, genial do coração de um feto. Olha que interessante. Dentro do útero, os pulmões não respiram ar, certo? Então, o coração tem um atalho inteligente chamado forame oval. É basicamente uma portinha que deixa o sangue mais rico em oxigênio, que vem da mãe, passar direto para o cérebro em desenvolvimento, sem precisar passar pelos pulmões. É uma peça de engenharia vital. E aí, no exato momento do nascimento, com o primeiro choro, a primeira respiração, tudo muda. Os pulmões entram em ação, a pressão dentro do coração se altera e essa portinha, o forame oval, é empurrada e se fecha. A ideia da natureza é que ela fique selada para sempre. Só que nem sempre isso acontece. E aqui está o ponto central da nossa conversa. Em cerca de 1 a cada 4 adultos, mais ou menos 27% das pessoas, essa portinha não se fecha por completo. Ela fica ali como uma pequena passagem. Isso é o que chamamos de forame oval patente, ou FOP. E o mais curioso é que a maioria das pessoas nem sonha que tem isso. Bom, agora vamos avançar no tempo e entender por que essa pequena variação anatômica tão comum pode se tornar importante no aumento de alta pressão do mergulho. Todo mergulhador passa por isso. Conforme se desce, a pressão aumenta e o corpo absorve nitrogênio do ar do cilindro. Na subida, a pressão diminui e esse nitrogênio borbulha para fora dos tecidos, formando microbolhas no sangue. Em condições normais, sem problemas. Essas bolhas vão para os pulmões, que funcionam como um filtro perfeito, e a gente simplesmente as expira. Mas e se a pessoa tem um FOP? Aí que o atalho pode se tornar perigoso. Pensa assim, se o mergulhador faz algum esforço depois de subir, tipo carregar o equipamento, a pressão no lado direito do coração pode aumentar por um instante. Isso pode ser o suficiente para empurrar aquela portinha do FOP e abri-la. E aí algumas bolhas de nitrogênio, em vez de irem para o filtro do pulmão, escapam por esse atalho e caem direto na circulação arterial. E bolhas no sistema arterial, bom, aí a história é outra. Tá, então a grande pergunta é: qual o tamanho desse risco? É algo para se preocupar? Vamos olhar o que os números mostram. Primeiro, é fundamental colocar as coisas em perspectiva. O risco de ter qualquer tipo de doença descompressiva no mergulho recreativo é bem baixo. Estamos falando de algo em torno de 3 a 4 casos a cada 10 mil mergulhos. É realmente raro. E se a gente for olhar só para os casos mais sérios, os neurológicos, o risco é ainda menor. Menos de um caso a cada 10 mil mergulhos. Ou seja, a grande, imensa maioria dos mergulhos acontece sem nenhum problema. Agora, olhem só que dado impressionante. Um estudo comparou dois grupos. No grupo de controle, mergulhadores sem histórico de problemas, a prevalência de FOP era de cerca de 35%, um pouco acima da média da população. Mas no grupo de mergulhadores que tiveram uma doença descompressiva grave e não provocada, ou seja, mesmo mergulhando dentro dos limites de segurança, a presença de FOP saltou para mais de 97%. É uma diferença gritante. O que esses dados sugerem é o seguinte: ter um FOP não significa que a pessoa vai ter um problema. Lembrem, o risco absoluto continua baixo, mas, se um problema acontecer, a chance dele ser mais grave é bem maior. O risco relativo de desenvolver uma doença descompressiva neurológica é cerca de 4 vezes maior para quem tem FOP. Ok, sabendo disso, o que um mergulhador preocupado com a possibilidade de ter um FOP pode fazer? Basicamente, existem 3 caminhos a serem considerados. A primeira opção, a mais simples e menos invasiva, é mergulhar de forma mais conservadora. O que isso quer dizer? Mergulhos mais rasos, por menos tempo, subidas lentas, usar nítrox para diminuir a carga de nitrogênio, tudo isso ajuda a formar menos bolhas em primeiro lugar. A segunda opção é investigar, fazer um rastreamento. Mas atenção, isso geralmente não é feito como prevenção para todo mundo. É uma recomendação que surge depois que o mergulhador já teve um acidente descompressivo sério, especialmente se aconteceu num mergulho que parecia totalmente seguro.
E a principal ferramenta para essa investigação é o Doppler transcraniano. É um exame de ultrassom super tranquilo, não invasivo e com uma precisão altíssima para detectar se existe ou não essa passagem de sangue da direita para a esquerda no coração. A sensibilidade de 97% é muito confiável. E a terceira opção, a mais definitiva, é fechar o FOP com um procedimento por cateterismo. Os resultados são ótimos. Um estudo bem relevante mostrou que depois de fechar, os mergulhadores não tiveram mais nenhum episódio de doença descompressiva. O problema é que, claro, é um procedimento invasivo no coração e, como qualquer um, tem seus próprios riscos, como o sangramento ou até o desenvolvimento de arritmias. Diante de tudo isso, qual é a recomendação final? O que os especialistas da área dizem hoje em dia? E o consenso da comunidade médica é esse aqui. Não faz sentido sair testando todos os mergulhadores do mundo para ver se tem FOP. O motivo é simples: o risco geral de um acidente grave é muito baixo e o custo de um programa de rastreamento em massa seria altíssimo. A conta simplesmente não fecha. No fim das contas, a decisão de investigar ou até de fechar um FOP é muito pessoal. Não é uma regra que serve para todo mundo. É uma avaliação de risco que deve ser feita caso a caso, geralmente depois que um problema já aconteceu e sempre com o acompanhamento de um médico especialista em mergulho. E isso nos deixa com uma última reflexão. O mergulho é um esporte de riscos calculados. A gente aprende a gerenciar o equipamento, o tempo, a profundidade, mas talvez a ferramenta de segurança mais importante seja conhecer a fundo a nossa própria fisiologia. É um lembrete de que a maior aventura, às vezes, é o autoconhecimento.